Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Egon, eu trabalho aqui na Acra Sistemas, no projeto do Focus NFE, e a gente decidiu gravar esse webinar para apresentar um pouco da nossa experiência com nota fiscal eletrônica. Para quem que é destinado esse vídeo? É para programadores que precisam, por algum motivo ou outro, implementar a NFE no seu sistema. Então, por onde que a gente começa? Essa que é a ideia. Então, vai mostrar um panorama geral da nota NFE e NFC, de como que você começa essa implementação, tá? Então, vamos começar do básico. O que é uma nota eletrônica? Então, uma nota fiscal eletrônica, ela é basicamente feita para registrar uma movimentação de produto ou serviço, por exemplo, uma venda. Então, uma empresa vende um produto para um consumidor final ou para outra empresa, o governo de alguma forma precisa saber que isso aconteceu, né? Principalmente para ele poder cobrar os seus impostos, né? Então, a gente tem esse caso normal, você compra um computador pela internet ou compra um medicamento numa farmácia, aquilo vai ter que estar cobertado por uma nota eletrônica, tá? O que é interessante notar é que é qualquer tipo de movimentação de produto ou serviço, não é necessariamente só venda. Então, por exemplo, se você está importando um container da China, você vai ter que, de alguma forma, também dizer para o governo que você está trazendo aquele produto, que aquilo também pode incidir em imposto. Ou, por exemplo, você tem o estoque em uma determinada empresa, você vai movimentar esse estoque para um armazém que está do outro lado da rua, você também vai precisar de uma nota eletrônica. Então, qualquer tipo de movimentação, aí vai ter nomes diferentes, né? Você vai ter um nome, uma remessa, uma venda, uma importação, tudo isso vai ter que ser acobertado por uma nota eletrônica, tá? Então, não é só venda, tem vários tipos de operações ali, tá? Um exemplo mais sofisticado também é, por exemplo, uma venda em consignação de um veículo, né? Então é uma operação complicada, você deixa o teu veículo, a empresa tem que emitir uma nota para você que pegou o teu produto, teu carro consignado, e na hora que ela vai vender, ela tem que dizer, ó, eu peguei esse produto consignado de tal pessoa e estou vendendo para essa outra pessoa. Então, tudo isso o governo tem que saber o que aconteceu e como aconteceu, tá? Então, tem vários tipos de nota eletrônica. A gente vai aqui tratar só de 2 modelos, né? Mas eu vou explicar por cima ali os 3 que a gente trabalha aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a nota fiscal de serviço, que é de responsabilidade dos municípios. Eles são responsáveis na hora de você emitir um serviço pela sua empresa, você vai recolher o teu imposto, normalmente o ISS, para a prefeitura. Tá? Então é por isso que eles que regulamentam esse tipo de operação. Agora, então a gente não vai tratar nesse vídeo, né? Porque nota fiscal de serviço é um outro animal, tá? Um pouquinho mais complicado. Então a gente vai começar do que é mais simples, que é a nota eletrônica de produto, que também é chamada de NFE ou de nota modelo 55. Então essa é uma nota usada, por exemplo, quando você compra um computador, quando você compra uma máquina de lavar, né? Você compra um refrigerador. Então, pode ser uma venda de empresas para empresas ou de empresa para consumidor final, mas é uma venda que não é de varejo, ao contrário, por exemplo, de você comprar um medicamento em uma farmácia ou um gibi numa livraria, por exemplo, tá? Então, tem essa separação entre o grande varejo e os demais, tá? Então, para o varejo, a gente tem a nota fiscal ao consumidor eletrônica, e para o que não é varejo, a gente tem a nota fiscal eletrônica modelo 55, tá? A nota fiscal ao consumidor eletrônica, ela é o modelo 65, tá? Então, eu vou falar desses 2 modelos, tá? Então, eles fizeram essa diferenciação, tem um motivo de ter sido feito assim, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Por onde que você começa? Então, você, por algum motivo, precisa implementar a nota eletrônica do teu sistema, seja para varejo ou não, tá? E onde que você vai buscar informação? Então, vai ter um monte de informação na internet, né? Você pode muito facilmente se perder, né, em tanta informação.
Mas se você realmente precisa implementar, não tem jeito. O que você vai ter que fazer? Vai ter que procurar o manual do contribuinte. Então, o projeto do NFE, ele na verdade ele é bem organizado, né? Eu vou mostrar aqui o site para vocês. Esse aqui é o portal da nota fiscal eletrônica, né? Vocês podem acessar pelo endereço nfe.fazenda.gov.br. Então, aqui você vai encontrar toda a documentação de uma nota eletrônica, tudo que você precisa para implementar ela, todos os padrões técnicos, a URL que você vai chamar, quais são os retornos, etc. Está tudo aqui documentado. Se alguma coisa mudou, vai estar tudo aqui. Então, esse aqui é a fonte. Tá? Claro, você vai encontrar outras referências, como por exemplo esse vídeo, né? Que vão tentar mastigar um pouquinho essa informação, mas se você realmente precisa implementar, você tem que entrar nesse site, você tem que ler o que tem aqui. Tá? Qual que é o documento que você precisa ler primeiro? Entrando aqui em documentos, a gente tem aqui em manuais, o manual de orientação do contribuinte. Tá? Então tem vários documentos aqui embaixo, tá? Mas o que importa para a gente no começo é o que descreve o projeto, o que descreve os padrões, o que descreve como que vai ser o arquivo que você tem que montar para mandar para a Receita. Está tudo escrito aqui. Tá? Vamos abrir esse arquivo para vocês verem como que é a cara dele. Tá? Então esse aqui é o Manual de Orientação do Contribuinte, versão 6.0. Tá? De tanto em tanto, eles atualizam esse documento, digamos, a cada 2 anos, né? Então vai ter uma versão atualizada. Tá? Mas o que tem aqui no momento é esse. Tá? Então, aqui a gente vai ter daí um índice e ele vai descrever, por exemplo, qual que é o padrão de comunicação. Então aqui ele vai dizer, se usa XML, um XML precisa ser assinado, você precisa ter então um certificado digital e aí você vai mandar para determinadas URLs. Então tá tudo descrito aqui, ok? Então esse aqui vai ser, se você realmente precisa implementar NFE ou NFCE, esse aqui vai ser o seu livro de cabeceira. Você vai sempre usar ele como referência do que você tem que implementar. Então aqui vai aparecer então tanto informações da NFE quanto da NFCE, ok? Aí, claro, né, a gente tem que abrir aqui um parênteses, né, sobre a NFCE, que tem algumas exceções. Então, a NFE, como é um projeto mais antigo, todos os estados já aderiram, tá tudo certo, né? Felizmente, todos usam o mesmo padrão. Então, a gente emite para um estado, consegue facilmente, com algumas modificações, emitir para outro estado, né? Então, muito bem. Agora, para nota fiscal ao consumidor eletrônica, há algumas divergências entre os estados de como emitir essa nota. Então, existe o padrão NFCE, só que ele não é adotado por todos os estados. Então, tem algumas exceções, por exemplo, a mais notória é Santa Catarina, por exemplo, em que eles disseram que estão muito felizes, obrigados em usar cupom fiscal e que não querem usar nota fiscal ao consumidor eletrônica. Tá? Esse é um exemplo mais simples. Um exemplo mais complexo é São Paulo, em que eles querem que o contribuinte utilize uma tecnologia lá que eles desenvolveram chamada SAT, em que é necessário ter um aparelhinho na loja do varejo, né, do consumidor, da empresa que vende para o consumidor final, para poder transmitir os cupons eletrônicos. Tá? Então, por que tem essas diferenças? Porque a NFCE, ao contrário da NFE, ela tem que funcionar de forma offline, de forma muito rápida. Né? Então, por exemplo, você vai comprar um medicamento, você vai comprar uma calça, você não vai ficar esperando 1 minuto para emitir a nota, vamos supor que a internet tenha caído. Então, aquilo tem que ser muito rápido. Então, principalmente por causa disso, esses estados decidiram usar algumas tecnologias diferentes. Então, por exemplo, Santa Catarina usa o cupom fiscal porque aí ele não depende da internet, ele vai emitir de qualquer forma. São Paulo é um pouco mais complexo, porque você até pode emitir nota fiscal ao consumidor eletrônica, que é o padrão que eu vou mostrar aqui, mas se cair a internet, você tem que usar o SAT. Tá? Então, pesquise no seu estado como que funciona para verificar se a NFC é realmente adotada antes de você fazer alguma coisa. Tá? Isso é super importante.
Com relação ao NFE, é mais tranquilo. É esse documento que eu mostrei para vocês. Então, vou mostrar aqui um exemplo de nota eletrônica, né, só para vocês terem uma ideia de como que é. Então, essa aqui é uma DANF. Não dá para dizer que é uma nota eletrônica, né? O que é uma nota eletrônica é isso aqui. É um XML. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma nota de remessa, né? Está enviando um produto de um lado para outro. Ele é um XML que vai descrever quem que é o emitente, quem que é o destinatário, o que está sendo transportado, com qual código de operação, quais são os impostos que incidiram nessa nota, né? E aí tem o certificado digital e a assinatura aqui embaixo e um protocolo de recebimento aqui no final, né? De que a Secretaria da Fazenda, ou também Cefaz para os íntimos, é um indicativo de que ela recebeu e que está tudo certo, tá? Nota autorizada, tá? Aqui a gente vê também a chave de acesso, né? Que eu posso entrar no Cefaz e eu posso pesquisar a chave de acesso para ter certeza que essa nota existe, que não tem ninguém querendo me enganar. Só que, como nem todos os seres humanos conseguem ler um XML, eles inventaram a DANF, né? Que é o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. O que é a DANF? Ela tem um subconjunto das informações que tem no XML, que é o que é efetivamente a nota eletrônica, para que um ser humano possa ler e, por exemplo, confirmar ali se a chave de acesso, né, que tem aqui, se ela existe, né? Ou, por exemplo, com um leitor de código de barras, verificar se está tudo ok com a nota. Então, por exemplo, quando eu for transportar esses itens aqui, eu tenho que carregar a DANF junto comigo, que isso vai ajudar o trabalho do fiscal. Na verdade, é obrigatório que eu trafegue com essa DANF, tá? Mas só para explicar que ela não é a nota eletrônica, né? Ela é só um documento auxiliar. O que importa mesmo, o que você precisa guardar por 5 anos é o XML. Tudo bem? E aqui, um exemplo de um XML de venda ao consumidor, né? Uma NFCE. Então, aqui é no caso de venda de roupas, né? Então, eu tenho uma empresa que está vendendo para o consumidor final, descreve os produtos, qual que é a operação, quais são os impostos incidentes e qual que é a assinatura e o protocolo de autorização, tá? Então, vocês veem que é muito parecido, né? Ele usa o mesmo padrão, tem algumas pequenas diferenças no preenchimento, mas dá para considerar ali como sendo o mesmo padrão, tá? O que muda é que a NFCE ela tem uma DANF um pouco diferente. Aqui eu estou mostrando uma imagem, naturalmente, mas normalmente isso aqui é impresso em uma impressora de recibo, né? Uma impressora sem inteligência nenhuma, né? Não confundir com as impressoras fiscais, só para entregar para o consumidor final, né? E aqui tem o famigerado QR Code, que vocês já devem conhecer, né? E você lendo isso aqui com o teu celular, você vai cair na visualização da nota no site do Cefaz, tá? Então, é uma versão mais simples, né, que uma NFE, mas ela também precisa estar disponível. Você precisa gerar esse documento para entregar para o consumidor final, tá? Importante, então, nunca é demais realçar que essa DANF aqui tem um subconjunto do XML, tá? Não são todas as informações, tá? É o mínimo para o consumidor ali se achar. O resto fica no XML mesmo. Então, como que funciona a tecnologia, né? Então, como é que eu mando esse XML para a Receita, né? Então, quais são as tecnologias envolvidas? Então, se você já é do mundo XML, você já deve conhecer o padrão SOAP, né? É sabonete em inglês, né? Então, se escreve SOAP. Então, essa tecnologia ela é basicamente usada para transmitir, para você chamar web services usando o XML. Então, a primeira coisa que você deve fazer é procurar na sua linguagem de programação como que você faz para implementar SOAP na sua linguagem. Então, isso nativamente vem do Java, né? É o Java que começou com essa história toda. Então, no Java você já vai ter lá uma biblioteca pronta, tá? Se for implementar em PHP, você vai ter lá uma biblioteca para isso, né? Você vai implementar em Ruby, você também vai ter uma biblioteca disponível para SOAP, ok?
Como que é a cara disso aqui? Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui no manual do contribuinte, desculpe, na página do portal da NFE, eu tenho aqui a relação de serviços web, né? Então, aqui tem todos os, também se chamam de endpoints, todos os endereços para onde eu vou mandar o meu XML, tá? Então, vamos pegar aqui o do nosso estado, Paraná. Eu vou pegar um endereço aqui só para mostrar para vocês como que é o WSDL. Vamos ver se ele abre aqui. Essa fase do Paraná é notório por não ser tão rápido. Vamos pegar do Rio Grande do Sul. Então, eu coloco aqui a URL com o WSDL. Isso aqui ele vai mostrar para mim um XML que descreve quais são as operações disponíveis nesse Cefaz. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu peguei o endereço de autorização. E quando você usar a sua biblioteca SOAP, você vai passar esse XML para a sua biblioteca e ela vai gerar um método para você poder enviar o XML para esse servidor. Tá? Então, já existem tecnologias prontas para isso, eu recomendo que você comece por ali, pesquisando quais são as bibliotecas disponíveis para isso. Tá? Outra coisa que é muito importante é a assinatura do XML. Então, vocês notem aqui, então eu tenho o meu XML, que está descrito no manual do contribuinte, né? Todas as tags, todos os parâmetros, está lá descrito. E aqui no final eu tenho uma tag chamada Signature. O que ela representa? Ela representa qual que é a assinatura desse XML usando o certificado digital da empresa emissora. Então, para que serve? Isso serve para dizer que esse XML foi realmente emitido por aquela empresa e não foi, digamos, forjado por alguém, tá? Então, para você poder assinar um XML, você precisa de um certificado digital. Então, primeira coisa, precisa ter um certificado digital e eu preciso saber como assinar um XML. Com relação ao certificado digital, como que você faz? Então, existe uma infraestrutura de chave pública no Brasil que designou para várias operadoras que elas podem vender certificados digitais. Então, eu vou, por exemplo, digitar aqui no Google, comprar certificado digital. E eu vou ser aqui bombardeado por um monte de empresas, né? Vamos pegar aqui... Então, existem várias certificadoras que estão autorizadas a vender um certificado digital. Eu vou pegar aqui, então, por exemplo, o primeiro link aqui da CertSign, tá? Eu não estou ganhando nada da CertSign, tá? Só vou esclarecer antes, mas é só para usar aqui como exemplo, tá? A CertSign é uma certificadora que a gente particularmente gosta, porque eles têm um bom atendimento, mas o produto é o mesmo, você pode comprar de qualquer empresa, tá? Tem algumas pegadinhas que você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, aqui a CertSign tem um produto chamado NFE-A1 e um produto SNPJ-1, né? Note que o NFE é mais caro, né? Você pode comprar o SNPJ-1 que vai funcionar sem problemas, tá? Que é o mais barato. Okay? Da mesma forma, você poderia pegar de outra certificadora, por exemplo, a Serasa, né? Às vezes você já tem algum vendedor próximo de você, aí você pode usar algum outro critério, algum critério de facilidade. Mas o produto é sempre o mesmo. Você pode até desempatar pelo preço, tá? Ok, então esse é o certificado digital. Aí, mesma coisa. Então, você na sua linguagem de programação, vamos supor se você está em Java, você já deve ter alguma biblioteca para trabalhar com XML e para, a partir de um certificado digital, conseguir assinar um XML, tá? Então, em outras linguagens, mesma coisa. Eu recomendo que você já procure uma biblioteca que já faça isso, tá?
que mais que é importante sobre NFE e NFCE? Tá? Então, com relação à parte de envio da nota, existem algumas diferenças de NFCE e NFE. Tá? A nota fiscal ao consumidor, ela tem um detalhe que ela precisa ser muito rápida. Se, por exemplo, como eu já citei, né, você vai comprar um medicamento em uma farmácia, você não quer esperar muito. Esperar o tempo do cartão passar já é muito tempo para a gente, né? A gente está sempre apressado. Então, ele precisa ser muito rápido. Ao contrário da NFE, por exemplo, você vai comprar um computador, tanto faz se sua nota vai ser emitida agora, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora ou 2 horas. Não faz tanta diferença, você pode esperar, né? Até porque o teu computador vai precisar de um frete, vai demorar muito tempo para ele chegar. Então, não faz tanta diferença esperar. Então, essa sincronia, esse timing, ele é diferente entre NFE e NFCE. Então, por isso que quando eu mando uma NFCE para autorizar um XML, o Cefaz me responde na hora. Então, ele é uma transação síncrona, que a gente chama. É mais simples. É mais ou menos como a gente já está acostumado na hora que a gente vai chamar um endereço qualquer na internet. Tá? Já agora, a NFE, ela tem um detalhe que ela é um envio assíncrono. Então, o que isso significa? Significa que eu vou enviar o meu XML e o Cefaz vai dizer, ok, recebi teu XML, já vou processar. E aí você, em um segundo momento, vai ter que pesquisar, vai ter que consultar o Cefaz para dizer, e aí, a nota já está pronta? E aí o Cefaz vai responder, sim, está pronta, ou não, espera mais um pouquinho, ou se você tiver com algum azar, vai dizer, não, e o sistema está fora do ar, ou existe algum erro no teu XML, tá? Então, repare que existem dois momentos. Um momento de enviar o XML e o momento de você consultar se o XML está pronto, está autorizado ou com erro. Ou seja, se ele foi processado. Então, isso pode levar a... Vai ter um certo desafio de você implementar isso na tua aplicação, porque a forma mais simples de você implementar isso seria através de duas operações. Então, como que você vai apresentar isso para o teu usuário final? Por exemplo, eu poderia ter preencher o XML e ter um botão lá para enviar a nota e um outro botão para consultar se a nota está pronta ou não. Não é muito amigável, mas funciona. Algumas pessoas fazem assim. Uma forma mais elegante, né, e mais amigável, né, sendo mais gentil ao usuário, seria você processar isso em segundo plano. Então, o que isso significa? O seu cliente vai clicar no botão para enviar a nota fiscal, você vai gerar o XML e você vai lidar com esse processo de enviar o XML para o Cefaz de forma assíncrona também em segundo plano, usando alguma fila de processamento que vai estar executando no teu servidor. Essa seria a forma mais elegante de implementar. Tá? Então, naturalmente, é um pouquinho mais desafiadora. Tá? Porque aí você vai ter que gerenciar todos esses processos em segundo plano. E aí, quando a nota for autorizada, você tem que ter alguma forma de notificar o seu cliente de que aquela nota está pronta. Tá? Então, mesma coisa, procure na sua linguagem de programação uma biblioteca para execução em segundo plano, né? Para facilitar esse gerenciamento. Então, por exemplo, a gente trabalha em Ruby, tem várias bibliotecas que trabalham com isso e que facilita muito o nosso trabalho. Provavelmente também já tem na sua linguagem de programação. E se não tem, talvez seja melhor você considerar outra linguagem, tá? Realmente é uma questão assim muito importante, eu acho que é mais básica em uma linguagem que você utiliza. Vamos comentar então agora um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças entre NFE e NFCE. Então, a gente já entendeu os conceitos, né? Um é varejo, o outro é as outras operações. Então, tem essa diferença da sincronicidade, em que a NFE tem um envio assíncrono e a NFCE tem um envio síncrono, tá? Mas você vai encontrar também algumas diferenças de validação. Todas as validações, elas também aparecem no manual do contribuinte. Deixa eu ver se eu acho algum aqui para vocês verem. Aqui já aproveitando que eu estou no meio, né?
o manual do contribuinte ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? Essa parte aqui mais importante do manual do contribuinte, que é onde ele descreve o XML. Então ele tem aqui as tags e o que significa cada tag. Então que é o que você vai ter que se debruçar para implementar no seu sistema. E mais para baixo ele tem as validações. Então tem aqui todas as regras de validação que são aplicadas numa NFE ou NFCE. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma que é exclusivo da NFCE. Vamos ver se eu estou com sorte. Mas aqui já dá para eu ter uma ideia. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de NFCE. Então, NFCE não pode referenciar outros documentos fiscais, né? NFE pode. Então, é um exemplo de validação. Então, as validações elas vão ser um pouco diferentes. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos mais básicos. Por exemplo, na NFCE, numa venda no varejo, eu não sou obrigado a informar o consumidor final. Eu posso deixar em branco. Na NFE, não. Se eu vendo um computador, eu tenho que dizer para quem que eu estou vendendo. Então, normalmente são valores mais altos. Então, eu tenho que obrigatoriamente especificar não só para quem eu estou vendendo, mas com os dados completos, CPF, CNPJ, endereço, inscrição estadual, bairro e tudo mais. Tá? Na NFCE, como eu falei, normalmente as pessoas têm pressa, né? Se dependesse do governo, claro que teria que colocar todas as informações, né? Mas aí ninguém ia esperar emitir a nota fiscal. No máximo, você coloca teu CPF para ganhar um troquinho depois, né? Mas numa condição natural aí de temperatura e pressão, você está com pressa, só quer pegar o cupom e ir embora. Então, é por isso que no padrão ele deixa a empresa emitir sem especificar um consumidor final. Ok? Então, esse é um exemplo de validação. Então, os dados são os mesmos, mas são validados de forma diferente. Então, tudo isso vai estar escrito no manual do contribuinte, que vai ser o seu livro de cabeceira. Tá? E também tem alguns dados diferentes. Por exemplo, a NFC ela é mais simples. Então, como é uma venda assim, muito rápida, né? Papum, o cara comprou, entregou o produto. Né? No máximo tem um motoboy para entregar lá a sua pizza. Tá? Então, é uma venda mais rápida do que comprar um computador de algum fornecedor que vai levar dias para chegar na tua casa. Tá? Então, a NFC, felizmente, ela pode ser mais simples, né? Vai ter alguns dados a menos. Então, por exemplo, na NFC não pode ser usada a importação, por exemplo, outro exemplo que eu dei. Então, você não vai ter esses campos, você não precisa preencher esses campos, né, de transportadora, por exemplo. Por outro lado, a NFC tem uma seção de campos a mais, que a NFE não tem, que é a forma de pagamento. Né? A forma de pagamento vai entrar na NFE, na versão 4.0, mas por enquanto ainda ela não está em produção. Tá? Então, a forma de pagamento, que é o que vai dizer se a venda foi feita em dinheiro, em cartão, em cheque, ela tem na NFCE. Na nota fiscal eletrônica, este campo é mais simples. O governo só quer saber se foi uma venda à vista, a prazo, com quais duplicatas. Então, tem alguma diferença de alguns campos. Okay? Da mesma forma, na NFCE, com relação a imposto, pode ser bem diferente. Então, a NFE vai incidir impostos que na NFCE não fazem sentido. Por exemplo, o imposto de importação, que eu já falei. Então, tem alguma diferença de dados, né? Elas são preenchidos de uma forma um pouco diferente. Sendo que a NFCE, ela tende a ser um pouco mais simples. Tá? Outra questão para você notar que também que a DANF é totalmente diferente. Tá? Tem até uma DANF aqui voltando aqui no portal de NFE, né? Aqui nos manuais, eu tenho um manual de especificação técnica para DANF e NFCE, um documento separado, tá? Porque ele é totalmente diferente. Tem a questão do QR Code e ele descreve como montar esse QR Code, ok? Então, tem essas semelhanças, mas tem essas diferenças que você tem que também considerar. Ok, então essa é uma visão geral, né, da implementação de NFE e NFCE.
E como que você começa a pôr a mão na massa? Então você pesquisou todas as suas bibliotecas, você tem uma biblioteca para manipular XML, você tem uma biblioteca para manipular SOAP, para assinar um XML, para enviar, para processar jobs em segundo plano, você tem uma biblioteca para notificar o seu cliente final quando o job terminar, então toda a biblioteca está pronta. Como que você efetivamente começa a implementar? Antes de mais nada, né, você vai precisar de uma empresa. Tá? Não tem como você fazer testes sem ter uma empresa, um CNPJ e uma inscrição estadual. Então, se você ainda não tem um cliente de NFE, você teria que ter, digamos, um primeiro cliente para poder testar. Tá? Então, um CNPJ é um certificado digital e aí você vai poder testar em um ambiente de testes. Tá? É muito interessante também você já começar com o XML de exemplo. Então, você vai implementar para uma determinada empresa, é muito interessante você já pedir para aquela empresa um XML pronto que mostre quais que são as operações comuns que aquela empresa faz. Né? Então, nem todas as empresas fazem todas as operações possíveis com nota fiscal eletrônica, né? Felizmente, né? Para reduzir os custos de TI. Então, algumas empresas, por exemplo, só vão emitir para venda. Algumas empresas vão emitir para venda e uma remessa de vez em quando. Outras empresas vão fazer venda e devolução. Né? Outras vão fazer importação e venda. Então, é bom você se inteirar sobre essa empresa e pegar alguns exemplos de notas já emitidas para você ter um referencial de onde começar a testar. Ok? E aqui já entra um aviso, tá? Que você tem que tomar cuidado. Então, o manual do contribuinte, deixa eu mostrar aqui de novo. Então, ele tem todas essas regras, né? Ele descreve todo o XML, tá? Mas ele não vai, tem muita coisa que ele não vai descrever, principalmente com relação à parte de imposto. Ele não vai dizer qual é a alíquota do PIS, por exemplo, que você tem que usar. Isso não está escrito no manual do contribuinte, porque isso não é possível de ser descrito em apenas 300 páginas. Né? Então, toda essa parte, principalmente a parte de imposto, não é descrita no manual do contribuinte. Então, o que você vai precisar? Da mesma forma que o manual do contribuinte vai ser o seu livro de cabeceira, o contador vai virar o seu novo melhor amigo, que vai ser a pessoa para quem você vai ter que perguntar essas coisas. Tá? Então, ou o contador ou o setor fiscal da empresa, se for uma empresa maior, ela vai ter que explicar para você como preencher essa parte de impostos. Tá? Aí você vai dizer, não, mas eu gostaria de saber como implementar a parte de imposto também. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tá? Se você pega, por exemplo, aqui no Paraná, o regulamento do ICMS, até tenho aqui ele como exemplo. Então, enquanto o manual do contribuinte tinha 300 páginas, 299, esse aqui tem, é só com relação ao ICMS, 2.462. Ok? Então, são mais de 2.000 páginas que descrevem como que deve ser recolhido o ICMS e todas as operações possíveis aqui no Paraná. Tá? Então, é muito trabalho para um programador, não recomendo que você vá para esse caminho. Né? É melhor você pegar alguém que já conhece e você se concentrar na parte técnica. Tá? É claro, às vezes você tem um caso mais simples, né? Então eu vou descrever só rapidamente 2 cenários. Né? Então, se a empresa for optante pelo Simples Nacional, como diz o nome, mais simples. Então, os impostos eles são mais padronizados. Ainda assim é bom, claro, se conversar com o departamento fiscal, mas vai ser um pouquinho mais direto. Se você tem uma empresa do regime normal, uma empresa com quem você vai trabalhar, aí pode ser um pouquinho mais trabalhoso. Tá? E, naturalmente, eles vão trabalhar com um subconjunto do regulamento do ICMS. Né? Então, não vale a pena você sair correndo atrás do imposto como um todo. Não vale a pena você generalizar antes do tempo. É melhor pegar o que é específico para a sua empresa. Tá? Talvez a gente faça realmente um outro webinar para explicar um pouquinho mais detalhado essa parte de imposto, porque também o pessoal se bate bastante. Tá? Mas por enquanto é isso, né? Essa é uma visão geral. Tá? E nas próximas conversas a gente vai detalhar um pouquinho mais esse projeto. Ok? Obrigado.